Ali, durante o evento no interior de São Paulo, o presidente Lula disse que não tem razões para brigar com a Venezuela, a Nicarágua ou a Argentina e que não cabe interferência no processo eleitoral de outros países. Vamos acompanhar. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. Ô Gustavo Segré, você acha que o Brasil não tem que apitar em nada de processo eleitoral de outro país e que as relações têm que ser de Estado? Se não há nenhum problema na relação de Estado, então não tem do que se manifestar? Claro, mas tudo depende de que Estado. Se é um Estado democrático, conhecido como presidente. Se é um Estado ditatorial, Nicarágua, Venezuela, aí já a coisa muda. O que a gente tem, e incluo, não sei se todo mundo, mas o que grande parte do Brasil tem é a expectativa de que o presidente não tenha conluio com ditaduras, que a posição do Brasil como Estado independe do presidente. Seja, não estou de acordo com a ditadura. E lógico, cada um dos países tem que escolher o presidente que quer, dentro que esse processo de escolha seja transparente. Se não for transparente, o que eu espero do Estado brasileiro, através do presidente, é que ele seja contra essa possibilidade de fraude eleitoral. Se não está contra o fraude eleitoral, ele está a favor, não tem outra opção, não dá para ficar em cima do muro. Então ele tem que falar, Nicarágua, nós somos parceiros em termos de Estado, mas você tem que ter eleições livres. Venezuela, nós somos parceiros, eu quero inclusive que você volte para o Mercosul, mas para isso tem que garantir expressões livres, eleições livres. E fundamental, e não aconteceu, já era previsível que não ia acontecer, o presidente falar, não, peraí, Maduro, de que você está falando? Se você perder, vai ter guerra civil? Por quê? Não, o Brasil não está de acordo com isso, mas eu estou de acordo com o presidente. E ele colocou a Argentina como para mostrar que eu não posso brigar com Venezuela e Nicarágua, como não posso brigar com a Argentina. Me desculpa, presidente, na Argentina as eleições foram transparentes, na Nicarágua e Venezuela não. O que você acha, Zé Maria Trindade? Olha, a Constituição brasileira, ela é muito clara, né, nas relações internacionais. Ela fala que o Brasil tem que respeitar a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Então, a Constituição fala assim. Agora, esse jeito do presidente Lula falar é muito diferente, né? Tipo, vá pentear macaco, se cuidem lá eles. Não pode ser exatamente assim, porque são países vizinhos. A Venezuela é belicosa, a gente não pode negar. A Venezuela esteve se armando durante um bom tempo aí. Existia aqui nos bastidores de Brasília um temor pesado, viu? Eu me lembro do ex-presidente do Senado, ex-presidente da República, mas na época ele já tinha saído, José Sarney, fazendo uma defesa veemente do Brasil frear a Venezuela nesse ímpeto de comprar armas ou se armar. Porque, na época, a Venezuela tinha dinheiro, né? E Hugo Chávez comprou caças modernos, poderosos, comprou carros de combate à vontade e muito fuzil, né? Se armou e desequilibrou a região. E aí o Sarney, que sempre foi muito ligado assim, na política internacional, disse que o Brasil tinha que colocar freio ou se armar. Não poderia ficar assim. Para se ter uma ideia de que é antiga essa preocupação com a Venezuela. Então não é bem assim, eles que resolvam lá, não. A Constituição fala que a autodeterminação dos povos, mas é claro que politicamente o Brasil tem que se preocupar com os vizinhos, né? O Brasil tem que mostrar para a Venezuela que não é bem assim e que não respeita banho de sangue. Imagine se o Maduro piora a situação e o Brasil vai receber hordas e hordas de venezuelanos de novo, quer dizer, mais ainda, quer dizer, interfere. Claro. Travou. O sinal do Zé Maria Trindade, já a gente retoma a conversa com ele. Ô Gani, como é que você avalia a forma como o presidente da República quer mostrar certa neutralidade sobre o processo alheio, embora o processo alheio não esteja cumprindo com um tratado que mexe também com outras nações? Então, veja, essa neutralidade seria válida se o jogo fosse absolutamente limpo, democrático e transparente, algo que não ocorre. Então, o presidente da República ele tem que rechaçar
este regime nefasto, essa ditadura socialista bolivariana de Nicolás Maduro, né? Porque não é um jogo limpo. E aí, é claro que o Brasil tem que defender uma posição mais enfática em relação a questões democráticas, Evandro. Por quê? Porque tem implicações para o Brasil. Tem uma criminalidade muito grande na Venezuela, tem efeitos, né? A gente sabe que o narcotráfico hoje, ele é continental, então tem efeitos aqui no Brasil e também toda a questão imigratória, que acaba nos afetando, sobrecarrega sistemas de previdência social, sistemas social, todo o Estado brasileiro que já está numa situação bastante delicada. Gani, enquanto você falava, o Felipe Monteiro começou a me dar sinais, tipo, que isso? Tá falando, cobrando de mim, como se eu pudesse interferir no que o Gani vai falar. Não posso, Felipe Monteiro, eu tenho que permitir que todos falem aqui da maneira como creem que devam falar. Então agora eu vou abrir o espaço para que você possa manifestar a sua divergência do nosso amigo Alan Gani. E depois sou eu que vivo no mundo de Nárnia, né? É impressionante. Você vive. Parece maduro você. Gente, um grande erro que as pessoas cometem ao analisar política exterior, relações internacionais, é achar que relações internacionais é pautada por relações éticas e morais. Não são pautadas por relações éticas e morais. São pautadas por busca de espaço de poder. Se o Brasil desse não e tivesse uma postura rígida e direta contra os países autoritários, brigando com a China, brigando com a Rússia, brigando com a Venezuela e os seus parceiros, Índias e outros países, a gente estaria fadado ao fracasso. Então não é por aí que você consegue modificar a questão das relações internacionais. E quando eu pego o Brasil e a Venezuela, é exatamente a mesma situação. É pautada por busca de espaço de poder entre os dois países. E a Venezuela, e muito mais efetivo do que você fazer cartinha, como o Segré quer, ou fazer declarações públicas, como o Segré defendeu aqui, contra a Venezuela, contra o Maduro, é tentar buscar, por meio da negociação e da diplomacia, o respeito do resultado das urnas, que eu falei aqui que o Maduro vai perder. É buscar entender e criar cenários, né, do dia após eleições na Venezuela, porque o Maduro vai perder as eleições. O que vão fazer com o Maduro? Ele vai aceitar? Será que dá para negociar um exílio do Maduro para Cuba ou para a Rússia? Então, tudo isso é muito mais efetivo dentro de uma negociação diplomática do que fazer cartinha e se colocar contra o Maduro por uma mera declaração e caprichos para falar com a sua base, né? Não é por aí que você resolve a questão da Venezuela. E a gente não vai resolver o problema da Venezuela virando as costas para os venezuelanos. E a partir do momento que você tomar uma postura enérgica contra o Maduro vai deixar de ouvir o Brasil como um país que consegue dialogar e consegue, por meio do convencimento, mudar as estruturas sociais por meio da política exterior. Obviamente, mais uma vez, Segré e Gani se manifestaram. Vai lá, Segré, depois o Gani. De que manifestação você menciona que o governo brasileiro está fazendo? Tem que fazer. Que mudou por uma fala do Brasil a perspectiva de Maduro de fazer umas eleições limpas? Não muda. O problema está aí. O Brasil não tem uma questão enérgica. E vou te dar um exemplo. Tem que ter. E talvez seja uma questão de princípios e valores. Mas vamos entrar no mérito. Eu discordo muita coisa de você. Mas se alguém, em qualquer rede social, e isso aplica para o Piperno, agride em você, eu sou o primeiro a defender. Porque uma questão é a diferença ideológica e outra coisa pode ser a falta de respeito. Isso aplicaria da mesma forma. Se o presidente da República do Brasil, Federativa do Brasil, entende que a democracia de Venezuela é relativa, então estamos falando de coisas que não têm nada a ver. Ele nunca vai se colocar contra o Maduro, porque ele interpreta que desse jeito está bem. E eu sim, gostaria muito que o governo brasileiro tome uma posição enérgica dizendo: vocês estão sabotando os carros de Maria Corina Machado. Vocês colocaram na prisão um empresário que hospedou a Maria Corina Machado. Vocês fecharam hotéis porque a oposição ia fazer um evento. Isso é ter valores. Quando não tem valores, isso aí é relativo. E na democracia, me desculpa, não tem relatividade não. Ou é democracia ou não é democracia. A sua réplica, Felipe, para depois você não ficar reclamando na minha cabeça, e aí eu vou abrir aqui com o Alan Gani. Vai lá. Não é questão de valor nenhum. Eu acho muito mais importante o papel do Brasil em negociar com Maduro o respeito das eleições do dia 28 agora,
do que fazer cartinha e colocar retoricamente contra o Maduro e contra o processo eleitoral da Venezuela. Então quer dizer que se tem fraude, tem que aceitar o resultado? Não, claro que não, mas você consegue fazer essa modulação de postura de acordo com o caso concreto. E, por enquanto, o cenário que nós temos na Venezuela é que o Maduro vai perder as eleições. Então, muito mais importante do que se colocar contra o Maduro, se colocar contra o processo democrático eleitoral na Venezuela, muito mais importante é criar o cenário para o reconhecimento das eleições. Você está tentando passar o pano. Você está tentando passar o pano. Não, pelo contrário. A posição tem que ser enérgica. E outro ponto que é importante, tudo bem que essa discussão, eu vou falar uma coisa aqui e vou ser mal interpretado por muitas pessoas. Então, mas há uma questão importante que está sendo discutida nas academias do mundo todo, é exatamente a democracia como valor universal. No Iraque, por exemplo, uma ditadura sunita deu muito mais certo que a democracia imposta pelos Estados Unidos. Vai lá, Gani. Monteiro, é o seguinte, os meus colegas são testemunhas aqui no programa que eu sou muito pragmático em relações internacionais. Eu sempre falei aqui que o Brasil não tem a menor condição de comprar briga com a China, nem deve fazer isso, nem com a Rússia, né? Não deve se meter nessas questões. Agora, em relação à Venezuela, é diferente, a gente é uma liderança regional aqui no Cone Sul e nos impacta diretamente. E obviamente que o Brasil tem uma economia muito maior do que a economia venezuelana, tem um poder de barganha muito maior, então ele tem que sim defender uma democracia energicamente contra a Venezuela. Caso contrário, isso tem consequências para o Brasil, Felipe. Veja, a questão imigratória, né, não é um mundo de Nárnia, tem problemas no mundo real. Receber aí muitos imigrantes tem consequências. Não é questão de, só é xenofobia ou não, né? É melhor que... Não, o que eu tô querendo, já estou me blindando aqui do argumento, querendo dizer o seguinte... se a Venezuela vai bem, é bom para o povo venezuelano e também não carrega tanto o nosso sistema social aqui, o nosso sistema previdenciário, o nosso Estado. Então o Brasil ele tem que defender democracia porque a Venezuela está nesse caos justamente por falta de democracia e um regime ditatorial. Monteiro, rapidamente, vai lá. Não, concordo com você, Gani, que você fala que a Venezuela está no caos por conta do poder e do governo autoritário do Maduro e do Chávez. Não dá para ir contra isso. Eu sou uma pessoa que se coloca contra um modelo autoritário do Maduro, como eu coloquei contra o modelo autoritário de Cuba, de Rússia e de China. Mas o que eu estou falando é outra coisa. Estou falando que tem que ter um pragmatismo nas relações internacionais entre o Brasil e a Venezuela. Você não vai resolver o problema da Venezuela, dos venezuelanos, indo contra taxativamente ao Maduro. Pelo contrário, isso pode criar mais animosidade. Meu modo de ver, você tem que ter uma postura muito mais voltada para buscar o respeito das eleições do dia 28 agora, porque o Maduro vai perder. Porque a base popular do Maduro ruiu, o apoio militar do Maduro não existe mais e o petróleo não sustenta mais o regime da Venezuela.